Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe aquela sensação de que existe um conflito acontecendo dentro da gente? Uma espécie de cabo de guerra interno? Pois é, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso, na antiga e constante batalha entre os nossos impulsos e o espírito. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. E para começar a nossa conversa, vamos partir de uma declaração muito forte do apóstolo Paulo. Essa ideia de crucificar a carne, como a gente vê aqui, soa pesada, né? Mas não é sobre autopunição. É, na verdade, sobre uma decisão consciente que se torna o ponto de partida para uma jornada espiritual muito mais profunda. Ok, mas para entender o que realmente significa crucificar a carne, primeiro a gente precisa entender o que a Bíblia quer dizer com a palavra carne. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. A palavra original em grego usada no texto é sarx, e isso aqui é fundamental. Não se trata apenas do nosso corpo físico, de pele e osso. Sarx vai muito além. Refere-se à nossa natureza humana, aquela parte de nós que é naturalmente inclinada a desejos que muitas vezes nos afastam do nosso propósito maior. E este quadro aqui ilustra essa mudança de perspectiva de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem o conhecimento segundo a carne, que enxerga o mundo de forma limitada, humana, julgando só pela aparência. Do outro lado, o discernimento que vem do espírito, que consegue ver além, que busca entender o propósito divino e o que está no coração. É uma mudança de lente mesmo. E essa nova perspectiva revela uma verdade, né? A jornada espiritual não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona. É uma luta que acontece todo dia, dentro de nós, é um processo e não um evento isolado. E aqui está o ponto crucial de tudo. O verdadeiro conflito não é contra o nosso corpo, e muito menos contra outras pessoas. A grande batalha é contra influências espirituais que se aproveitam justamente das fraquezas da nossa natureza humana, das sarx, para tentar nos tirar do caminho certo. Bom, se existe uma batalha, então tem que existir armas, certo? E a boa notícia é que as escrituras não nos deixam de mãos vazias. Elas descrevem um arsenal espiritual completo para quem decide entrar nesse bom combate. E olha que fascinante esse arsenal. A forma como ele é organizado faz todo sentido. Primeiro, a palavra da verdade. Ela não é só um guia, é a nossa principal arma de ataque, a chamada espada do espírito. Depois, a fonte de energia para a luta, o poder que vem de Deus. Isso significa que a vitória não depende da nossa própria força. E claro, temos as armas de defesa, pureza, justiça, paciência, que servem como um escudo para a alma. E para avançar, as armas de ataque. De novo, a palavra e a fé, que nos impulsionam para frente. Mas como é que essa batalha funciona na vida real, na prática? Vamos dar uma olhada num exemplo bem intenso, que é a vida do apóstolo Paulo. Ele não ficou só na teoria, não. Ele viveu essa luta todos os dias. Paulo era muito honesto sobre o que passava. Ele não enfrentava só a perseguição do lado de fora, que todo mundo via. Ele também tinha uma batalha interna, cheia de medos e inseguranças. A luta acontecia em duas frentes ao mesmo tempo, no mundo lá fora e dentro da alma dele. Ele passou por dificuldades físicas que, sinceramente, levariam a maioria de nós ao colapso. Ele se descreve como abatido, mas não destruído. O espírito dele continuava firme, mostrando uma força e uma resiliência que claramente não vinham só dele mesmo. Isso aqui é o grande paradoxo da vida espiritual. É a capacidade de sentir a tristeza humana, as dores, as perdas, e ao mesmo tempo ser sustentado por uma alegria muito mais profunda. Uma alegria espiritual que as circunstâncias ruins não conseguem roubar. E aqui, Paulo revela o segredo da verdadeira riqueza. Ele não a encontrou em bens materiais, mas sim na sua herança espiritual. Nas palavras dele, é como se ele tivesse aberto mão do mundo para, no fim das contas, possuir tudo o que realmente importa. Ok, olhando para tudo isso, uma pergunta fica no ar. Qual é o objetivo final dessa luta tão difícil e que não para? Por que a gente precisa passar por tudo isso? A resposta é que a própria batalha é o que nos faz crescer. Cada escolha que a gente faz, cada dificuldade que a gente supera, tudo isso faz parte de um processo que a Bíblia chama de santificação. É como se a arena do conflito fosse, na verdade, a nossa academia de amadurecimento espiritual.
Então a grande lição é a seguinte: o conflito espiritual não é um sinal de fracasso, muito pelo contrário, é o campo de treinamento onde a nossa fé se fortalece. Como a gente viu, essa luta é normal, é esperada. As ferramentas espirituais são essenciais para a vitória, e é perseverando nas provações que o caráter é moldado e a verdadeira força aparece. E isso nos deixa com uma última reflexão. E se os desafios que a gente enfrenta hoje não forem só obstáculos no caminho? E se eles forem, na verdade, a oportunidade perfeita que a gente precisa para crescer, para se fortalecer e para aprofundar nossa jornada espiritual? Fica aí o pensamento.